nós vamos falar hoje sobre Ageu. Hoje não vamos entrar numa série grande, é uma mini série, porque o livro de Ageu tem só 2 capítulos. Então vai ser hoje e domingo que vem. Hoje é o capítulo 1, que a gente está chamando de prioridade, e o capítulo 2 fala muito sobre promessa. Nós somos um povo que vive debaixo, não de promessa de políticos, mas de promessa de um Deus que não mente, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre o capítulo 1. Mas antes de ler, eu vou voltar aqui. Antes de ler, você já percebeu que muitas vezes a gente fica confundindo e com perguntas, o que Deus quer da nossa vida? Você já esteve nesse lugar de assim, bifurcações, né? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim? Como se estivéssemos no lugar de... Esqueci a palavra, né? Esqueci o nome. Bifurcação, né? Então, eu gosto muito dessa ilustração, né? A pessoa está aqui, na vida, aqui está a vontade de Deus. O foco. A prioridade. A pessoa, ela fica para lá, para cá, pega um atalho. Quando eu estou falando de atalho, às vezes anos a fio. A pessoa entra num labirinto, numas encruzilhadas, fora do foco, fora da vontade de Deus. Sendo que, talvez lá no íntimo, ela sabe. Talvez ela já foi tocada por Deus para ter foco, para ter direcionamento, para não pegar outros rumos, atalhos, para não desandar na vida. Então hoje a gente vai falar o que é prioridade. Essa é a proposta do Ageu. Ele chama a nossa atenção para esse ponto. Não deixe para depois o que é importante. Tá certo? Foco. Não deixe para depois aquilo que é essencial hoje. Quando a gente fala de prioridades, convém, já agora na introdução, a gente deixar claro que não há um texto, um versículo da Bíblia falando assim, sua prioridade é A, B, C, D, E, F. Não. A nossa compreensão da palavra de Deus já parte do pressuposto, do ponto, que Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Simples. Jesus simplificou os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Observe a expressão todo, tá? Todo o coração, toda a alma, toda a sua força, todo o entendimento, algumas outras traduções, de toda a sua mente, de todo o teu ser. Eu até comentei de manhã que me mandaram um post nessa semana dizendo, tome café com Lucas 10:27. Eu falei, opa, o que quer dizer Lucas 10:27? Estava escrito, né, fé. O C, ama o Senhor de todo coração. O A, alma. O F, força. E o E, entendimento. Eu já gostava de café, com esse acróstico agora que ficou mais gostoso, né? Tomar café pensando em Deus. Tomando café com Deus. Não é uma maravilha isso? Aliás, a gente vive em culto. Nós não estamos no culto apenas agora, aqui. Nós fomos chamados para ter relacionamento. Isso é prioridade. Relacionamento com Deus. Intimidade com o Senhor. Então, essa é a primeira prioridade nossa. Jesus falou assim, a essência do que eu tenho ensinado é que conheçam a ti e ao teu filho a quem enviaste.
para ser bem simples, se nós buscarmos andar com Deus, reconhecendo-o, como diz Provérbios, capítulo 3, em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas, que é outro sinônimo para caminhos. Então, ao vestir uma roupa, Senhor, essa roupa está decente? Ao falarmos a nossa linguagem é uma linguagem boa, agrada a Deus, é uma palavra temperada com sal, como diz Colossenses 4:6, né? Promove edificação, faz bem a quem ouve. Nos meus negócios, é justo, é honesto. Eu estou representando o Senhor nesse negócio. Eu estou sendo verdadeiro ao comprar. Então, tudo isso é prioridade. Se eu parar de falar aqui, já preguei. Agora à noite, boa noite, vamos com Deus. O que é prioridade? Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. O cristianismo se destaca de todas as religiões. Só nessa lei áurea, já ouviram falar da lei áurea? Eu sei que tem a lei áurea da princesa Isabel, porque áurea, a lei maior, né, que aboliu a escravidão. Eu estou falando de uma outra lei áurea no sentido assim, suprema, que está na Bíblia. Quem sabe qual é a lei áurea? Alunos da escola dominical. A lei áurea do cristianismo. Tudo que você quiser que lhe façam, faça você a ele. Essa é a lei áurea do cristianismo. Não deseje para os outros aquilo que você não deseja para você. Não é lindo isso no cristianismo? Amar o próximo como ama a si mesmo? É lindo demais, não é, gente? Não tem uma ética mais bonita do que essa. Então, gente, algumas pessoas vivem de maneira desordenada, desorganizada. E não estou falando só na questão de finanças. Pessoa desorganizada, sem meta, sem objetividade, vai tocando a vida, vai levando na barriga. E muitas vezes a gente sabe o que é importante, mas a gente vai no urgente, dando mais valor ao urgente do que é importante. Muitos de nós estão vivendo vida como bombeiros. Nada contra os bombeiros, tá? Gente boa e precisamos deles. Mas estou falando assim, a pessoa vive só apagando fogo. Ageu entra em cena para falar para nós, tome cuidado, busque o principal na sua vida. A gente vai ver agora, quando a gente lê o capítulo. Por último, antes de ler, quando esse homem viveu? Boa pergunta. Ele viveu no ano 520 a.C. Um pouco de história agora. Quem já estudou história bíblica sabe. Lá pelos anos de 605, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, veio, detonou os muros de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Coisa horrorosa quando você está ali no Antigo Testamento. Você fica triste quando chega lá. Por quê? O povo vivia num sincretismo religioso. Ao invés de ser referência para as nações, eles foram assimilando a cultura em volta. Será que tem semelhança com a nossa realidade? É um perigo que a igreja tem, não é? De assimilar os costumes da cultura em nossa volta. Imoralidade, idolatria, Deus falou, chega. Eu trouxe vocês para aqui, para que vocês vivessem um povo diferenciado. Vocês não deram valor, vocês vão ser deportados para Babilônia. Quanto tempo passaram lá? 70 anos. A primeira leva volta com um homem chamado Esdras. Por isso que tem um livro de Esdras, você pode ler lá. A segunda leva vem então Ageu. Ageu é profeta pós-exílio. Ageu e tem outro. Qual o nome do outro? Malaquias. Tá certo? Eles dois são contemporâneos.
Eu não li de manhã esse texto aqui, mas eu acho bem interessante, que é 2 Crônicas 36. Por que eles voltaram da Babilônia para sua terra? Então está escrito assim, ó. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, eu estou lendo 2 Crônicas 36, 22. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração do rei Ciro. Eu acho tão incrível isso, né? Pode ser um presidente de uma megapotência que ele era. Deus inclinou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e pusesse por escrito nesses termos. Ele assinou ali um decreto. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Era o Império Medo-Persa. E designou-me para construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Um homem de outra nação poderosa, que tinha já seus antepassados dominados o povo judeu, emite um decreto, manda o povo de volta para que se cumprisse, porque os profetas falavam, vocês ficarão lá quantos anos? 70 anos. Quando se cumpriu os 70 anos, o povo é trazido de volta. Aqui entre nós. Depois de 70 anos, será que o povo voltou melhor? Você, depois que você passa um período assim, que você experimentou, né, um peso da mão de Deus na sua vida, para a gente aprender, será que a gente volta melhor? Bom, eles aprenderam muitas lições. Uma delas, para não citar outras, é que esse povo deixou de ser politeísta. Ali eles aprenderam a adorar só Deus, monoteísmo. Mas tinha muita coisa para ser trabalhada na vida desse povo. E é por isso que Ageu entra em cena. Eles chegaram em 536 com Esdras, 536. Lançaram os fundamentos do templo que tinha sido destruído. Agora, eles enfrentaram oposição, os samaritanos, hostilidade. Era uma época de dificuldade financeira. Então, eles acomodaram. Não deram continuidade à reconstrução do templo. Quanto tempo demorou isso? 17 anos. A obra ficou parada por 17 anos. Por quê? A gente vai compreender agora na leitura do livro de Ageu. Vamos lá? No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, já é outro rei da Pérsia. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué. Esse Josué não é aquele Josué de Moisés, não, tá? Anos depois. Filho de Jeozadak, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Todo profeta, ele começa assim, eu não estou falando por mim. Tomara que você entenda o que a palavra de Deus diz para você nessa noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui tem um ponto e contraponto. A casa de vocês e a minha casa. Perceberam? Olha, o povo fala aqui em amarelo,
não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Tinha passado quanto tempo? 17 anos. Então Deus questiona. Então vocês se preocupam mais com a casa de vocês, de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, por que o templo precisava ser reconstruído? Porque o templo, para o Antigo Testamento, era um farol. Era um lugar... Lembra quando Salomão orou, consagrando o templo de Jerusalém? Ele fala assim: Senhor, onde tiver alguém, em qualquer parte do mundo, né, nos 4 pontos cardeais, e orar em direção a essa casa, ouve tu no céu, perdoa os seus pecados e sara essa pessoa. Aquela casa era símbolo da presença de Deus. Aquela casa, dentro dela, do Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. Aquela casa tinha outros objetos, o altar de incenso, que representava as orações do povo. Tinha uma mesa com os pães, que todos os dias tinham que ser tirados e colocados, o pão que simboliza Deus que nos supre, Jesus, né, o futuro que vai chegar que nos supre. Então aquela casa era um retrato do Cristo que havia de vir. Você entende a importância os rituais, sacrifícios de animais que simbolizavam o sacrifício definitivo que um dia ia chegar. Então a importância era assim: nós vamos voltar para a nossa cidade, para Jerusalém, mas o que mais importa para nós é Deus ocupar o centro da cidade, o centro da vida do povo, o centro da nossa vida, já que nós estávamos tantos anos, nossos pais e nós, a gente orava, mas não tínhamos o templo. Agora que nós voltamos, o templo tem importância para nós, mas deixou de ter importância. Então, Ageu é chamado por Deus para chamar a atenção de um povo que inverteu as prioridades. É a primeira lição que a gente aprende. Precisamos rever, repensar o que é mais importante em nossas vidas. De vez em quando, gente, nós precisamos dar uma parada. Porque na correria nossa, que a gente não tem tempo para nada, a gente vai vivendo sentado à beira do caminho. Eu lembrei de uma música do Roberto Carlos. Esse povo antigo fica lembrando da música do Roberto Carlos. A música fala assim: preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. A Sandra fala que eu sou brega, mas aqui entre nós, vocês não ligam não, tá bom? Às vezes a gente precisa dizer para nós mesmos que a gente precisa acabar com certas besteiras que a gente faz. A gente está nos 40, 50 anos, não aprendeu não? Então aqui no livro de Ageu, por 2 vezes, ele repete: considere o vosso passado. Oi, reflita, pense, pare e pense. Olha o que está acontecendo. Olha o que percebe, os caminhos, as decisões, as consequências das suas decisões. No versículo 5, fala: vejam aonde seus caminhos os levaram. Versículo 7, vejam aonde seus caminhos os levaram. Na outra tradução, considerai o vosso passado. Queridos, antes de prosseguir, eu preciso fazer 2 observações. A primeira, nós não estamos aqui para reconstruir o templo como o de Jerusalém. Tá certo? Aquele templo, para eles, era muito importante, mas eles não tinham o Cristo. Nós podemos construir prédios, sim, para nos abrigar, mas não tem a mesma característica do templo de Jerusalém. Porque em João, capítulo 1, fala que o templo desceu. O tabernáculo desceu. Quem é que desceu? Jesus.
Jesus é o nosso templo. O templo representava Jesus, o templo nos visitou. E quando ele partiu, ele nos nomeou o templo. Não foi isso? Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito de Deus, que habita em vocês? Vocês não são mais de vocês, vocês foram comprados por baixo preço. Não, alto preço. Nós somos a morada do Deus vivo. A gente se sente muito mais responsável quando a gente é consciente de que Ele habita em nós do que colocar Deus no lugar. Porque tem gente que pensa que Deus mora aqui no prédio. A gente fala, mas tem gente que sai daqui, tchau Deus, a gente se vê domingo que vem. Não é uma mentalidade totalmente fora do Novo Testamento, gente? Atos 17, 27, Paulo falou, Deus não habita em prédios, ele viu muitos altares, vários deuses, ele fala, Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Quando Jesus chegar, ele vai arrastar o povo dele, vai nos levar para ele. Eu creio nisso. O anticristo vai ficar aqui na terra. O MST vai invadir as igrejas. Quem mais? Morador de rua. Porque a igreja vai ser tomada. Quem vai estar aqui? Quem vai ficar? Mas o nosso assunto é outro, né? Não, é o mesmo, tá bom. Então, ao nós estudarmos agora, vai entrar num aspecto de finanças também. Eu creio na prosperidade, não porque a gente vai barganhar com Deus, dá para Deus para ganhar de volta, não. Eu creio que a bênção de Deus, conforme Provérbios 10, 22, a bênção de Deus, ela nos completa e não traz desgosto. A bênção de Deus não é só material, né? É um conjunto de bênçãos, né? De bem-estar, que é o shalom, um bem-estar que você experimenta, com pouco ou com muito dinheiro. A coisa mais importante na vida é a bondosa mão de Deus na nossa cabeça. Isso é melhor do que dinheiro. Porque dinheiro a gente tem, às vezes não tem, mas a bondosa mão de Deus é a verdadeira prosperidade na nossa vida. Só que o povo confundiu agora. Então o povo... Quero ler esse pensamento aqui de um autor, de um escritor. Qual é a prioridade para o uso dos recursos financeiros que Deus nos dá? Em todos os tempos, nós temos uma tendência de dar o resto para Deus. Temos uma tendência de devolver um dízimo de 1%, que não é dízimo, na verdade, né? E não 10%. Quando Deus é a prioridade das nossas vidas, o dinheiro se torna secundário. Quando o dinheiro se torna secundário, permitimos que Deus retome o seu lugar em nossas vidas. Jamais devemos colocar dinheiro num patamar, num padrão de comparação com Deus. Isso é golpe muito baixo. Mas o dinheiro rivaliza com Cristo, porque Jesus falou, não podeis servir a Deus e as riquezas. Aliás, as riquezas ali se tornam uma entidade, que é chamado Mamon, como se fosse uma potestade, como se fosse um Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas acreditam em Deus, conhecem a Deus, mas, na verdade, Deus ocupa um terceiro, quarto, quinto lugar na vida da pessoa, porque o dinheiro fala mais alto. Tudo que ela vê, tudo que ela participa, dentro dos olhos dela, é como se tivesse desenhado um cifrão. E ela nos trata como se fôssemos mercadoria. Elas nos olham o que a gente pode oferecer, o que ela pode ganhar. E tem pastores, inclusive, e a gente deve tomar cuidado, exploradores da fé. Elas não olham as pessoas como ovelhas, elas olham como consumidor, clientes. O que essa pessoa tem para oferecer para a sua religião, para dar para eles. Um perigo isso, né? Os falsos profetas. Então, queridos, nós estamos falando aqui que esse povo estava focado mais na sua casa, na sua causa, que na causa de Deus. Estão entendendo? Porque a repreensão do profeta, então vocês estão preocupados, é só com a sua casa, fino acabamento, pegavam madeira da melhor qualidade. Em uma versão fala casas apaineladas, que quer dizer cheia de painéis de coisa chique, coisa... Será que isso tem algum reflexo na realidade? Será que algumas pessoas
preocupam mais com seus negócios, sua empresa, seus projetos pessoais, sua carreira. Não é que eles eram contra o templo de Jerusalém, não. Eles não eram contra, só falavam assim: não é tempo ainda de a gente mexer com construção da casa de Deus. Você entendeu? Deixa para depois. Deixa para depois. Não é prioridade. O que Ageu está chamando a nossa atenção é que a vida com Deus é mais importante do que nossos projetos pessoais. E quando nós buscamos os nossos projetos pessoais, a gente fica numa ciranda de insatisfação e de insuficiência sem fim. Quer dizer que a prioridade do reino de Deus não é sua prioridade? E você acha que não buscar a prioridade de Deus, mas buscar a sua prioridade, você vai se completar? Terrível engano. Porque aí ele vai chamar a atenção do povo. Ele vai chamar a atenção, olha lá. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Deus faz aqui, gente, um cenário. Já que eles estavam com dificuldade para considerar o seu passado, Deus ajuda. Deus dá uma dica. Observem. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa. É ruim, hein? É ruim, hein? Assim diz o Senhor dos Exércitos. De novo, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Eu acho incrível isso aqui. Isso aqui é o retrato de muita gente. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. Porque, como a Bíblia é um clássico, como a Bíblia é um livro milenar de sabedoria, ela não fala apenas para seus ouvintes originais. A Bíblia, ela ultrapassa eras e chega hoje e encontra nesse homem, nessa mulher do século 21, que ele está sempre com o sentimento de insuficiência. Nunca está bom. Está sempre faltando alguma coisa. Ele busca, compra uma coisa, mas consegue aquele celular novo, consegue aquele carro novo, muda de casa, mas depois ele fala assim: e agora? Está faltando alguma coisa. Aí a pessoa fica insatisfeita com a própria aparência, né? E aí é muito procedimento, e tem que apertar um tiquinho aqui, e olha no celular, essa foto não está boa, eu tenho que melhorar. E a pessoa: eu vou viajar, vou conhecer, sim, quero ir para Disney. Nada de errado de você ir para Disney, pelo amor de Deus. Mas parece que a pessoa está sempre atrás, ela bebe, ela se alimenta, mas não tem gosto, não tem contentamento, ela não vive o momento, vive sempre numa expectativa, muito trabalho, pouco resultado. Você já ouviu falar disso? Às vezes eu comparo a vida cristã como você subir uma escada rolante, quando você está na vontade de Deus. E quando você está na vontade da carne, você sobe a escada. Muitas vezes na nossa vida, Deus está chamando a nossa atenção. Para você pensar, nada te satisfaz. Nada. O Salmo 127, fala assim: se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, não é isso? Se Deus não edificar a cidade, em vão guarda os vigias. Mas logo em seguida ele fala assim: inútil será você acordar cedo, dormir tarde, comendo o pão das dores. Na versão segundo Edgar, comendo o pão que o diabo amassou. E aí em seguida fala: Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Que beleza. Então, quer dizer que então, quando eu durmo, Deus está trabalhando para mim. Eu vou até dormir mais. É muita folga, né? Mas não é lindo isso, gente?
Vamos supor que você tem um negócio, você está plantando, você está semeando, tem gente debaixo da sua liderança, e você está preocupado com o dia de amanhã, uma ansiedade, o que vai acontecer, a produção. Aí você descansa em Deus, Deus vai mandar o cliente. Deus vai fazer um bom negócio prosperar. Aí enquanto você dorme no dia seguinte, Deus trabalha no turno da noite. É bênção demais, fala sério. Então Ageu está chamando a atenção desse povo. Olha o que esses textos que nós acabamos de ler. Não nos sentiremos realizados se a nossa prioridade estiver invertida. Vamos ler comigo? Não nos sentiremos realizados se a nossa prioridade estiver invertida. Você está entendendo qual é a prioridade da nossa vida? E que muitas vezes a gente cuida dos nossos interesses egoístas. E nós achamos, eu acredito em Deus. O Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que eu achei interessante, né? Ele fala que tem o ateísmo cristão. Parece uma contradição, né? Porque se é ateu, não acredita em Deus. Então ele cunhou essa expressão, né? O ateísmo cristão. O que quer dizer ateísmo cristão? Quer dizer isso. A pessoa acredita em Deus, mas Jesus, Deus, não é relevante para a sua vida. Ela acredita em Deus. Sabe que Deus existe. Mas assim, Deus fica no lugar dele e eu cuido da minha vida. O Senhor fica no seu lugar, quem cuida da minha vida sou eu. Irmãos, é para a gente pensar na nossa vida, né? Deus está chamando a nossa atenção para a gente andar mais perto dele. Olha só. Recentemente, o Rogério trouxe esse pensamento aqui, e eu trouxe de novo agora, porque combina com o que eu estou falando. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Schopenhauer era um filósofo alemão, daqueles filósofos pessimistas, como os existencialistas, que a vida é um absurdo, nada faz sentido, né? Então, é dessa linha aí. E ele acertou isso aqui, hein? Porque nós passamos por isso. Você deseja um objeto novo, você adquire, depois você já não está mais satisfeito. E quantas coisas a gente compra que está lá em casa? Né? Já ouvi falar de gente aí que compra uma esteira, depois serve para pendurar roupa. Não é verdade? Aquela ânsia de ter e o tédio de possuir. O ser humano insaciável que nós somos, né, gente? Eu estou falando de mim também, gente. Não estou me excluindo dessa influência forte que habita dentro de nós. Aí Deus, então, aponta o pecado e também chama o povo para a responsabilidade. Tomara que você esteja sendo chamado para suba um monte para trazer madeira, construa o templo. Estava pendente, né? Para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Lindo esse versículo, gente. Lindo a gente poder agradar a Deus, se interessar pelas coisas de Deus, pensar nas coisas do céu, não nas que são da terra. Tem até uma novela, né? Terra e Paixão. A Bíblia chama a gente, né? Para coisas do alto, né? Não da terra. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz isso? Olha, por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu retém o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Sabe, muitas vezes, essa questão de seca, essa questão de problemas da meteorologia, às vezes a gente interpreta muito como acidente, né, do tempo. Eu não estou dizendo que a gente deve ser exagerado, né, extremista, mas é para a gente refletir muitas vezes, né? Será que Deus não está chamando a atenção da humanidade?
com muita coisa que acontece. Ele é o soberano. Um pardal não morre sem que Deus não saiba. Quanto mais ser humano, gente. Será que muitas vezes Deus não está chamando a atenção da humanidade? Chamando a nossa atenção. Na sua vida. Considere seu passado. Será que muitas vezes sonhos nossos, Deus não chega? Não que Ele quer nos prejudicar, mas Ele quer chamar a nossa atenção para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus não é sádico. Mas Ele disciplina quem ama. Assim como nós, como pai, disciplinamos um filho que a gente ama. E muitas vezes contrariado. Eu tenho a impressão, ao ler esse texto, que é como se Deus estivesse falando assim: gente, eu tenho para vocês uma vida tão leve. Eu tenho para vocês uma satisfação tão grande. Mas vocês me confundem. Vocês se confundem. Vocês não estão entendendo quando eu chamo a atenção de vocês. Vocês buscam seus interesses e ainda quer que eu abençoe seu egoísmo. Você se preocupa só com sua carreira, seus estudos, seu trabalho, seu dinheiro. Eu sempre lembro disso. Se nós buscarmos o reino de Deus primeiro, Ele vai nos dar um senso de realização que a gente não teria se não buscarmos primeiro o reino de Deus. Eu lembro de um desenho animado, um cara está montado no cavalo, e tem uma varinha comprida, e pendurado na ponta está uma cenoura. Aí o cavalo está correndo, e ele está com a cenoura acima da cabeça do cavalo, e o cavalo está correndo na expectativa de poder comer aquela cenoura, só que nunca come, e está cada vez mais cansado. Será que não é um retrato, muitas vezes, da nossa vida? Tentando se encontrar sem Deus. E estamos caminhando para o fechamento. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ai, essa doeu. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A gente trabalhou em vão. Triste isso, não, gente? Você trabalhar e não tem realização, não tem satisfação, porque você supriu seu próprio egoísmo. Achou, como Jesus fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Outro momento Jesus fala, quem comigo não ajunta, dispersa. Zorobabel, olha a reação, né? Filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, o que fizeram, gente? Obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Essa pregação do Ageu deu fruto, hein? Encontrou solo bom. Será que a palavra de Deus encontra solo bom? Porque olha o resultado. Obedeceram. Todos os líderes, o líder civil, o líder religioso e o restante do povo obedeceram, plural, a voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Olha que lindo isso aqui, ó. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Houve um arrependimento geral, houve um quebrantamento, uma mudança de mente. Puxa, o que nós estamos fazendo? Abandonamos o nosso Senhor. Precisamos voltar. Vamos construir. O templo é mais importante. A gente perdeu o tempo. É templo e tempo. Né? A gente perdeu tempo ao não construir o templo. Eu estou com vocês. Romanos 8 fala, né? Se Deus é por nós... E aí, gente, as coisas foram se organizando, Neemias construiu o muro, o templo, Esdra prega, há um avivamento, há uma mudança nacional, porque o povo ouviu a voz de Deus, esperança. Assim o Senhor encorajou. Olha, todo o nosso culto deveria não para nos deixar para baixo. O que eu estou falando para vocês aqui, não é para deixar a gente para baixo. Ah, Deus está triste comigo. Na verdade, às vezes a gente entristece, não entristeçais o Espírito Santo, não é verdade? Mas é para a gente sair daqui, assim, puxa vida, o Senhor encorajou o governador
Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, filho de Josadac, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês. Olha, em 20 e poucos dias, o povo começou a trabalhar. O povo estava parado, gente. Meu Deus do céu. Quantas vezes a obra de Deus está parada. Tanta gente precisando ser evangelizada. Tanto jovem perdido aí agora à noite nas baladas da vida. Tanta gente confusa, desorientada, precisando ter um encontro com Deus. E Ele nos chama para fazer parte desse movimento tão incrível. É como se Ele falasse assim: cuida dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Não foi isso que Jesus falou? Busca o reino primeiro. Busca a justiça de Deus primeiro. E as outras coisas? As outras coisas vos serão acrescentadas. Ei, Deus maravilhoso. E a ceia fala de uma aproximação. Eu estou aqui com vocês. Eu quero sentar à mesa. Corrija a sua vida. Corrija seu caminho. Para de andar em círculo. Para de andar em zigue-zague. Para de pegar atalho. Tenha foco. Volta para mim. Busque a mim de todo o coração. Eu vou te ouvir. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz, não de destruição. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que morreu na cruz, derramou o sangue, pagou caro para nos trazer de volta para Ele. Ah, gente, vamos celebrar a ceia com alegria, porque Ele veio e nos chama, nos convida.